A aula de hoje versará sobre deficiência física. Temos, primeiramente, o conceito sobre deficiência física, como uma variedade de condições orgânicas que, de alguma forma, alteram o funcionamento normal do aparelho locomotor, comprometendo, assim, a movimentação e a deambulação do indivíduo. Devemos considerar que essas alterações podem ocorrer em nível ósseo, muscular, articular ou nervoso. Dentre das categorias de deficiência física, nós encontramos as deficiências musculares e neuromusculares, as deficiências de má formação ou deformações ósseas, as deficiências causadas por limitações do vigor, da agilidade e da vitalidade. Dentre das deficiências musculares e neuromusculares, encontramos as mais comuns como sendo distrofias musculares progressivas, as escleroses múltiplas, as síndromes cerebrais, a poliomielite, a paralisia cerebral, os tumores do sistema nervoso central, a hérnia de disco, as neuralgias, neurites, entre tantas outras. Dentro das más formações e deformidades ósseas, as mais comuns são anormalidades nos pés e nos tornozelos, a luxação congênita de quadril, as escolioses, os quistos e tumores ósseos, as artrites reumatoides, a ausência de membros e tantas outras. Dentre das causas de limitação de vigor, vitalidade e agilidade, nós encontramos uma série de doenças crônicas que limitam as ações do dia a dia do indivíduo. Que podem ser elas? O próprio diabetes, a epilepsia, as cardiopatias, a febre reumática, a tuberculose pulmonar, a hepatite infecciosa, a mononucleose infecciosa, anemias agudas, entre outras. As sequelas das deficiências, elas também podem gerar hemiplegias, principalmente por acidente vascular cerebral, por aneurisma cerebral, tumor cerebral, entre outras. As lesões medulares, por ferimento de arma de fogo, arma branca, acidentes de trânsito, mergulho em águas rasas, traumatismos diretos, processos infecciosos, processos degenerativos. Também temos as amputações por causas vasculares, metabólicas, por traumas, malformações congênitas, entre outros. Também vamos encontrar a própria paralisia cerebral, por prematuridade, anóxia perinatal, desnutrição materna, rubéola, toxoplasmose, traumas de parto, as malformações congênitas por exposição à radiação, por drogas, causas desconhecidas, artropatias por processos inflamatórios, processos degenerativos, alterações biomecânicas, hemofilias, distúrbios metabólicos, entre outros. Agora vamos falar um pouquinho sobre a profissionalização da pessoa com deficiência, entendendo que a profissionalização é a efetivação do processo de inclusão para a pessoa com deficiência. Através da atividade laboral, a pessoa consegue minimizar o estigma de incapacidade oriundo da própria deficiência. A ação profissional faz com que o indivíduo se sinta mais valorizado, que consiga apresentar todo o seu potencial para conquistar sua independência e autonomia. A profissionalização também tem um caráter reabilitatório, pois através dela o indivíduo consegue descobrir novas competências. No Brasil, segundo estimativas disponíveis, 26 milhões de trabalhadores formais ativos, apenas 537 mil são de pessoas com deficiência, perfazendo 2,05% da população ativa. Mas também encontramos uma categoria bastante expressiva que são das pessoas inativas. Destas, 32% são pessoas sem deficiência e 52% de pessoas com deficiência.
Todavia, esta realidade não atinge apenas o Brasil. Os países em desenvolvimento, e até alguns mais desenvolvidos que o Brasil, também existe uma baixa empregabilidade para pessoas com deficiência. A falta de qualificação, o estigma de que o deficiente não consegue executar bem uma tarefa, o custo da acessibilidade e a aposentadoria precoce são barreiras que dificultam a inserção da pessoa com deficiência no mundo do trabalho. Está comprovado que para haver a contratação de pessoas com deficiência, há que existir um estreito diálogo entre quem profissionaliza e quem contrata. Não só pelo entendimento das leis trabalhistas, mas também para que haja um ajuste tanto da ação esperada quanto das condições do candidato de executar a ação. E uma coisa bastante importante que deve ser ressaltada é que é de inteira responsabilidade do empregador a aquisição das tecnologias assistivas necessárias ao desempenho da tarefa. E se tratando de deficiência física, uma vez que eles não apresentam deficiência intelectual, o dificultador do processo de contratação está na aquisição das tecnologias assistivas, que tanto faz a diferença para a execução da tarefa. Faz-se necessário uma boa avaliação tanto das condições da pessoa com essa deficiência, tanto da atividade laboral a ser executada para ver se existe compatibilidade no desempenho esperado. Então vamos falar um pouco sobre as tecnologias assistivas que facilitam a vida da pessoa com deficiência. A tecnologia assistiva é um termo bastante novo, que vem sendo utilizado como um arsenal de recursos e serviços voltados a proporcionar e a ampliar habilidades funcionais das pessoas com deficiência e, consequentemente, promover independência e até a própria inclusão. Para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Já para as pessoas com deficiência, a tecnologia assistiva torna as coisas possíveis. Categorias das tecnologias assistivas. Vamos falar então um pouco sobre quais são essas categorias, como elas se dividem e de que forma elas podem auxiliar as pessoas com deficiência. Primeiramente, nós temos os auxílios para a vida diária, para a vida prática, que são recursos para o nosso dia a dia, tanto para a alimentação, como posicionar um livro para ler, recursos para as atividades de uso pessoal, enfim. Também temos os recursos voltados à comunicação alternativas e aumentativas, destinadas a atender pessoas sem fala ou escrita funcional e em defasagem entre as suas necessidades comunicativas de falar e de escrever. Também temos recursos voltados ao esporte e lazer, que tanto facilitam a prática de esporte quanto a participação no lazer da vida das pessoas com deficiência. Dentro das tecnologias assistivas voltadas à acessibilidade ao computador, encontramos um conjunto de hardware e software especialmente idealizados para tornar o computador uma ferramenta acessível para pessoas com deficiência intelectual, motora ou sensorial, auditiva e visual. Também encontramos sistemas de controle de ambiente, que são recursos disponibilizados tanto na casa quanto no escritório da pessoa com deficiência, que consigam tornar o ambiente um pouco mais acessível. São recursos para abrir e fechar portas, atender chamadas telefônicas, fazer controle de luminosidade, de temperatura, de som do ambiente. Também encontramos dentro da tecnologia assistivas os projetos arquitetônicos de acessibilidade, que são projetos de edificação e urbanismo voltado a todos os tipos de pessoa, com ou sem deficiência. Dentro das tecnologias assistivas, vamos falar um pouquinho sobre as órteses e as próteses, entendendo próteses como peças artificiais que substituem partes do corpo humano, e as órteses são colocadas junto a um segmento do corpo, garantindo um melhor posicionamento, estabilidade ou função. Também vamos encontrar recursos voltados à adequação postural, que
que é uma seleção de recursos que garante uma postura alinhada, estável, confortável, com boa distribuição de peso, que auxiliam na prevenção de deformidades corporais. Também vamos encontrar mobilidades em veículos, que são recursos e acessórios que facilitam com que uma pessoa com deficiência dirija o seu próprio automóvel. Dentro das tecnologias assistivas, ainda temos os auxílios de mobilidade para pessoas com comprometimento de membros inferiores, que são instrumentos que auxiliam a deambulação, como bengalas, muletas, andadores, carrinhos, cadeiras de rodas manuais ou elétricas, os scooters, e qualquer outro equipamento ou estratégia utilizada para a melhoria da mobilidade pessoal. Entre todos que nós já citamos, também existem os auxílios de qualificação de habilidade visual para pessoas com deficiência visual, tanto na cegueira quanto com baixa visão. E também existem os recursos voltados para a área da surdez ou déficit auditivo. Por hoje ficamos por aqui. Obrigada.